Olha, se vier na metade da taça, Cunha, valente, forte, corajoso, olhou Luiz Adriano de um lado, meteu do outro, Adriano saiu o Victor Valdez, deu um tapa na bola, saiu pro abraço, é o Colorado na frente, para o Inter, 0 para o Barcelona. Agora haja coração. 2006 não é passado, é identidade. O meu momento de chegada no Internacional, existia um sentimento de rivalidade, que era justamente as conquistas que o rival tinha e o Internacional não tinha, se tratando de Copas internacionais, a Libertadores, o Mundial. Então, as discussões entre Colorado e gremista, o Colorado sempre tinha um sentimento de que faltava água, de que perdia essas discussões. E a cobrança logo quando eu cheguei foi essa. Yarley, você é um vencedor, você já foi campeão mundial, você jogou várias Libertadores, jogou no Boca Juniors, nos ajude. Temos que ser campeão da Libertadores, nós não aguentamos mais as discussões. Precisamos ser campeão da Libertadores. E aí, eu com muita calma disse, calma, vamos trabalhar, porque o time que está sendo montado é um time muito bom e nós teremos todas as condições de brigar por esses títulos. A conexão entre time e torcida, ela ficou uniforme. Nós embarcamos com uma confiança muito grande, levando juntamente com a gente, toda uma nação. Claro, nós tínhamos as nossas ansiedades, os nossos medos, porque sabíamos que a gente iria enfrentar muita adversidade, mas em nenhum momento deixamos de confiar na conquista de vir do Japão com esse título. Teve um fato curioso no nosso embarque, que eu não estava presente. E eu estava em São Paulo para a disputa dos melhores do campeonato, onde eu fui bronze, disputei ali com Ronaldo, com o Imperador, pela posição ali, fui o atacante ali da seleção, juntamente com meus amigos Fernandão, Fabiano Heller, o Índio, até o presidente Fernando Carvalho, a gente estava junto lá. E a gente imaginando como seria e que clima estariam vivendo os nossos companheiros em Porto Alegre, né? Uma sensação que no momento que eles chegam, que eles começam a contar, a gente, cara, perdemos. Como nós perdemos esse momento. Foi uma sensação que só eles mesmo que viveram e estavam contando todo entusiasmado. Cara, tu tinha que ver, era muita gente para se despedir da gente. Nós temos, e deu aquela confiança, nós temos que voltar com esse título, né? E entusiasmou todos nós e foi uma sensação que com certeza eu gostaria de ter vivido. E aí então, nos reunimos em São Paulo, já para embarcar para a França. E, por infelicidade, houve um atraso do voo em São Paulo. E a nossa conexão era umas 4 horas. E ficou todo mundo apreensivo, porque nós tínhamos 2 atletas que não poderiam entrar na França, o Hidalgo e o Vargas. E eles já tinham esse sentimento, Yarley, se atrasar muito tempo lá, nós não podemos entrar na França. E claro, a gente ia tentando acalmá-los, não vai ser preciso, calma, a gente vai só fazer uma conexão. E infelizmente aconteceu o que nós não queríamos. Houve um atraso e acabamos perdendo a nossa conexão na França. Dito isso, o pânico começou a tomar conta de mim, do Hidalgo e do Vargas, que eram os que sabíamos da situação. Os demais atletas acabaram entrando na França para descansar no hotel e ficou eu, o Vargas, o Hidalgo e o Chumbinho, o nosso gerente de futebol, para tentar resolver
esse problema, juntamente com os oficiais da França. Tentamos um jeitinho brasileiro, mas infelizmente não deu certo. Depois de 12 horas, era a próxima conexão. E aí, eu, por solidariedade a meus companheiros, fiquei com Vargas e com Hidalgo no saguão do aeroporto para a espera da conexão. E os demais atletas entraram na França. E aí, depois disso, de repente, a gente avista o grupo de atletas se aproximando. A gente estava meio com sonolento, cansado, não descansamos direito, e vejo o Fernandão, que era o maiorzão, na frente, vindo em direção a gente. Baixinho, você estava onde? E aí sim, a gente notou que esse episódio nos fortaleceu ainda mais. Todos nos abraçaram e nós acabamos contando o que tinha acontecido. Todo mundo perguntando como é que a gente estava. E aí nos reunimos e saímos para o Japão. No momento da chegada no Japão, veio um filme na cabeça, porque eu já tinha estado ali, né, já tinha participado de uma final de Mundial de Clubes, veio um filme, já tinha ganho, né, e estava relembrando aquele momento. Mas num outro cenário, na chegada, uma pressão muito grande. Por quê? Porque éramos um time desconhecido. Éramos um time que não tinha muito holofote. E isso, quer ou não queira, te mete um pouco mais de pressão. Chegamos, entramos no Japão e fomos preparar o nosso primeiro jogo. Atrapalhada, né, do fuso horário, com a cabeça um pouco atrapalhada do fuso horário, mas com o foco de já iniciar a nossa preparação. Por quê? Porque o primeiro jogo, ele tinha uma certa angústia por parte do grupo e uma pressão prazerosa, porque estávamos ali, mas um pouco de receio de que a gente tinha que ganhar. Esse jogo era para se ganhar. A gente não estava ali para dar espetáculo, nem dar show. Era para passar. E aí a nossa comissão iniciou já os preparativos para a gente conhecer bem o nosso adversário, que era um adversário acostumado a jogar mundiais, que tinha o Abutrica, o Araújo, jogadores experientes, jogadores de qualidade, mas a nossa comissão foi muito assertivo na estratégia de jogo, da marcação desses dois atletas, na estratégia de jogo, e isso nos ajudou bastante na hora do jogo de enfrentar um adversário muito difícil. Aliado a essa pressão, aliado a esse temor de não vencê-los e voltar mais cedo para casa, né, nos complicou um pouco o jogo. Mas tínhamos uma mescla de jogadores experientes, jogadores jovens, que fizeram toda a diferença. Os nossos jovens do celeiro de Ases foram lá e decidiram os jogos. A gente deu esse suporte para eles, demos a tranquilidade e eles não sentiram o peso de estar no Mundial de Clubes. E é isso que se espera de grandes jogadores. E aí no primeiro tempo vem o gol do Alexandre Pato. Jovem, grande promessa, que estava ali recém no nosso time como titular, mas com muita personalidade foi lá e fez o gol, que nos deu um pouco de tranquilidade. Mas estávamos enfrentando um time, gente, de muita personalidade. Um time que não ia vender barato aquele jogo. Cresceu no jogo, nos pressionou, queria porque queria buscar o empate e veio. O empate acabou vindo, mas em vez da gente se sentir pressionado ou diminuir o nosso futebol, não. Mantivemos a tranquilidade. O Abel foi muito assertivo na entrada de Luiz Adriano, que era um jogador rápido para aquele momento que a gente estava ali se defendendo, e numa jogada treinada pelo Abel, com o Ceará no escanteio, que batia sempre no primeiro pau para a entrada de um dos nossos atacantes. Tivemos a felicidade de Luiz Adriano desviar de cabeça, a bola ainda bate no pau e entra para dentro do gol.
E ali veio um momento do êxtase. E um se olhar para o outro e dizer, agora vamos ganhar, não tem mais empate. Vamos ficar com a bola e não deixar mais eles jogarem. Depois da semifinal, tínhamos um outro sentimento. Não de dever cumprido, mas de que seríamos verdadeiramente campeões. Poderia vir quem fosse. Melhor o Barcelona, porque eu já tinha ganho de um europeu e não era impossível ganhar de um europeu. E com o time que eu tinha junto ali, que estava junto comigo, seria muito mais grandioso vencer o Barcelona. E era visível na cara de cada um dos meus companheiros. Nós queríamos o Barcelona. Terminamos um treinamento, íamos em direção ao hotel e escutávamos gol, gol no ônibus. De quem? Aí a gente já ficava rindo, brincando. De quem? De quem? Do América? Ronaldinho e Deco dando show. Balãozinho, caneta, chapéu, gol de efeito. Alguns atletas estavam um pouco temerosos. Eu também, não vou mentir. Mas fomos terminar de assistir a partida no hotel. E logo em seguida a janta. E eles não poderiam me ver, um dos capitães, com medo ou temeroso. Então eu levei para o outro lado. Eu levei para o lado do motivacional. Falei com o Fernandão, vamos levantar esses caras. E ao chegar no jantar, eu brinquei e falei, ô Edinho, tu acha que o Deco vai fazer o que ele fez ali? Índio, tu acha que o Ronaldinho Gaúcho vai dar chapéuzinho em ti? E ele foi inflamando eles, né? E aí eles foram dizer, não, aqui vai ser ferro. Até o próprio Abel encarnou isso. O Abel, eles vão sentir é ferro. E, com todo respeito, mas a gente sabia que o que eles fizeram diante do América, jamais iriam fazer diante da gente. E uma noite antes, o sono não vinha. Eu concentrava com o Klemer e ficamos conversando ali até altas horas da noite, para tentar dormir um pouco mais e só acordar na hora do almoço. E ao acordar, a gente se olhou e veio aquele sentimento. Hoje é o grande dia. E um maranhense, um cearense, o Klemer foi e fez um chimarrão pra gente. A gente saiu no jardim do hotel, sentamos e começamos a tomar um chimarrão. Tentando disfarçar o nervosismo, claro. Mas a confiança ela era muito grande. A confiança ela era nítido em todos os atletas. Aí chegou um momento tenso, que todo atleta sente, essa ansiedade, que é o momento da pré-eleção, onde tu tá próximo de iniciar o jogo. Tu senta na pré-eleção e tu já tá com a cabeça totalmente voltada para o jogo, completamente voltada para o adversário. Tínhamos passado uma semana estudando a parte tática, estudando o Barcelona, porque era um adversário que merecia muito foco, muito respeito. Diferente de outros times que a gente estudava, o Abel passou jogos que o Barcelona havia perdido. Com isso, ele demonstrava que eles não eram imbatíveis. E, na parte tática, ele foi muito incisivo para a gente pressionar bem o meio-campo, deixar a bola sair pelos lados e nos fez um alerta de cumprir à risca esse pedido dele, que a gente sairia campeão nesse dia. Saindo do hotel, eu senti uma coisa que no primeiro jogo não havia sentido. O grupo mais leve. Fomos do hotel até o estádio cantando e tocando um bom pagode ali com os instrumentos e o time um pouco mais leve. E isso nos deu aquela tranquilidade, aquela leveza para enfrentar uma final tão especial como foi essa do Barcelona. Chegando no estádio, fomos diretamente para o vestiário e eu tinha o meu ritual, alongamento, uma massagem, uma ativação para dar uma aquecida. E conversamos entre os
os atletas a respeito de vestir esta camisa que vocês estão vendo aqui, que foi vestida no primeiro jogo, se poderíamos vestir também novamente, porque tinha ficado muito bonita a camisa branca. O Chumbinho foi perguntar ao presidente, ele liberou, disse que estava ok, podia ser a branca ou a vermelha. E aí veio o Gentil, trocou, porque já estava as vermelhinhas tudo pronto, mas preferimos usar a branca, que era uma cor que nos deu sorte no primeiro jogo. Remetia ali um pouco de rivalidade com o Barcelona, o Real Madrid, mas não foi por isso. É que ela é bonita mesmo, caiu muito bem. Nos juntamos, vestindo todo mundo de branco e saímos para ser campeão mundial. Fernandão não é lembrança, é presença. O papel de liderança do Fernandão no nosso grupo era um papel de ídolo, de companheiro, irmão. Era um cara muito presente, muito inteligente, era um motivador nato, que sempre tinha uma sacada durante o jogo, durante o dia a dia, porque era uma pessoa muito inteligente. E eu tive a felicidade de também ser amigo fora dos gramados, de estar convivendo com ele. Era um cara de confiança total, que dificilmente, sem o Fernandão, teríamos conquistado esse Mundial. Se eu tivesse mais um tempo com ele, eu ainda acho que a qualquer momento ele vai me chamar. Eu iria pedir para ele ficar mais tempo, ele foi muito rápido. Para ter ficado mais tempo com a gente, né? Mas as coisas de Deus, pode ser que ele esteja num lugar muito melhor do que nós aqui. É isso aí. Foi um prazer, né? Estar do lado dele nessas conquistas aí. Acabou o documentário. Me recuperar aqui, que depois de falar de Fernandão, eu já achava que eu tinha superado, né? Que eu estava forte, que eu era forte, já posso falar. Mas é isso aí. Dando continuidade, já no aquecimento, nosso time, nós notamos o time muito focado, aquecendo muito forte. Do outro lado, eles mais leve, mas era de costume. O Ronaldinho brincava com a bola e a gente no foco total. Foco total, entramos perfilado. Quem vê ali na TV vê um time muito focado, um time muito concentrado. Entramos para o jogo. Os primeiros minutos na nossa conversa seria muito importante a gente já mostrar para que viemos. E assim foi, não ficar com medo, só esperando o Barcelona jogar, se impor também, porque fisicamente a gente estava muito bem e fizemos, os minutos foram passando, terminou o primeiro tempo 0-0, com chances para os dois lados, um jogo parelho para os dois lados, e entrando no vestiário, eu senti uma coisa muito importante. Eu senti, como todos os atletas, e foi um comentário unânime, de que não era esse bicho de 7 cabeças. Não era isso tudo que tinham pintado, que o mundo tinha pintado para a gente. Finalizamos o intervalo, nos recuperamos, conversamos. O Abel fez uma substituição com a entrada do Vargas para fechar mais o meio-campo, mas o sentimento era um só. Não era esse bicho de 7 cabeças, que dava para a gente ganhar no tempo normal, dava para a gente vencer. Estávamos muito bem durante a partida.
E entramos para o segundo tempo com a energia renovada e com o pensamento de que não queríamos mais ir para os pênaltis. Que iríamos dar tudo para vencer nos 90 minutos. Chegou um momento no segundo tempo que nós estávamos muito bem durante a partida. Aí teve um acidente, teve um episódio ali do Índio se chocar ali com o Edinho e acabou quebrando o nariz, ficou ali fora, sangrando. O Gentil teve que ir rápido pegar a camisa dele e, por casualidade, foi a primeira que ele pegou dentro do baú. Veio rápido, o Índio trocou, queria voltar, guerreiro como ele é. Não é o nariz quebrado que ia tirar o nosso grande Índio da partida. E nesse mesmo momento, o Fernandão acabou sentindo a panturrilha. Chegou para mim e falou: baixinho, tô sentindo. E eu já me assustei, né? Disse assim, não, cara, aguenta aí. Mas eu vi que ele estava muito sofrido, que ele estava já nas últimas. O Índio fora, Fernandão querendo sair, só que o Índio acabou voltando. E o Abel chama o Gabiru. O Fernandão continua mais um pouco, mas estava esgotado, com cãibra. E aí ele comentou, baixinho, se é para me atrapalhar, é melhor sair. Então sai. Eu já estava com a braçadeira de capitão. Já estava com a responsabilidade de capitanear no lugar do nosso eterno. Entra o Gabiru e deu-se o destino que o Gabiru fizesse o gol. Um cara que vinha contestado ali durante o Campeonato Brasileiro, mas nós tínhamos uma confiança muito grande no Gabiru. Era um atleta que a gente tinha uma confiança, era um atleta muito técnico, muito inteligente para se movimentar dentro de campo, uma pessoa que eu tinha muita confiança. E no momento do grande lance, que resultou no gol mais importante da história do Internacional, eu tinha o Luiz Adriano de um lado e o contestado Gabiru para outros, para a gente não, do outro. Mais centralizado, melhor condição, e no nosso manual, quem está em melhores condições recebe o passe. E assim foi. A olhada para o Luiz Adriano foi mais para enganar o Belete, que estava próximo do Gabiru e pronto para dar o bote. E aí entra o repertório, a técnica na batida da bola, que Deus me deu, de fazer aquela escolha do Gabiru e não do Luiz Adriano. A bola passou. E ela passou de uma maneira que só um grande jogador como o Gabiru poderia ter dominado do jeito que dominou, deixando ela à feição para que na saída do Vitor Valdez ele pudesse dar um chute que muitos dizem que ele errou, mas ele não errou não. Ali é técnica pura, com a parte de fora do pé, acelerando um chute que o Valdez não esperava. Tocou na bola, mas insuficiente. A bola entrou e o mundo ficou vermelho. E aí a emoção explodiu. Todo mundo saiu correndo atrás do Gabiru, comemoramos muito, não muito tempo, porque sabíamos que do outro lado estava o Barcelona, que ali, sim, a partir daquele momento, ia ser muito mais difícil. Só que a gente já sabia o que fazer. Tínhamos uma parte defensiva impecável, tínhamos jogadores que, no 1 contra 1 e na marcação, éramos muito fortes. Índio, Ceará, Fabiano Heller, Edinho, o Vargas que entrou, o Wellington Monteiro, Rubens Cardoso, que não era um cara que marcava tanto, mas naquele momento deixou tudo em campo. E um dos principais, o nosso paredão Klemer, com defesas extraordinárias, segurando aquele momento. E como uma característica que eu tinha de segurar a bola, até mesmo para esse setor defensivo se recuperar desses ataques. Tive a felicidade de, com o Rubens ali, a gente ir segurando e quebrando esse ritmo do Barcelona, segurar a bola ali no canto. O tempo foi passando, eles foram ficando nervosos, a nossa defesa ali muito feliz em todos os lances, seguramos o todo-poderoso Barcelona, culminando
depois do apito final, numa das maiores alegrias que um atleta pode sentir. Grito de campeão mundial. Uma alegria que não dá para descrever aqui para vocês, só vivendo. E antes do troféu principal, teve uma entrega de melhores do campeonato, onde muitos dizem que poderia ter sido de uma outra cor, mas estou muito satisfeito por receber esse troféu, né? Uma premiação individual, de uma atuação, né, que muitos dizem que foi muito boa, mas o nosso grupo todo foi foda, nosso grupo todo foi muito bom. Então eu dedico esse troféu a todos eles que me ajudaram, né, a essa conquista individual. Muito feliz, né, por ter vivido esse momento e um sonho realizado, ser campeão novamente mundial por um time brasileiro. E depois de comemorar muito lá no Japão, nos tocou voltar para casa, reencontrar o nosso torcedor, que em nenhum momento saiu da nossa cabeça. Ele foi o combustível para essa conquista. E chegando em Porto Alegre, na base, foi impressionante, uma sensação impressionante. Era muita gente. E eu acabei me lembrando de quando eu cheguei em Porto Alegre, que fui abordado por alguns torcedores, e o meu coração estava muito feliz de ter cumprido o que eu prometi, de ser campeão da Libertadores e campeão mundial, com um detalhe, FIFA. E tem mais um detalhe, 2006 nunca acabará. Fica um legado para todos os colorados. Dava para jogar ainda, não mudei nada.